Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Hoje, quinta-feira, dia 25 de agosto, hoje a nossa palestra é gravada, mas quero agradecer imensamente a vocês que nos acompanham pelos nossos canais oficiais de transmissão. Vou colocar eles na tela, inclusive, nosso canal no YouTube, youtube.com/jefasorocaba, também facebook.com/jefasor, além do nosso site, jefasorocaba.com. Quando fazemos as palestras ao vivo, a gente transmite também pelo nosso site, e as palestras gravadas, elas ficam armazenadas no nosso site, então o pessoal pode assistir depois que elas vão ao ar, além dos nossos outros canais de comunicação aí, nosso WhatsApp, Instagram, Twitter, nosso e-mail. Vocês estão vendo também aí a fachada, né, do nosso centro, né, o Jefa Sorocaba, que fica aqui na Vila Santana, em Sorocaba. Aliás, fica o convite, né, para o pessoal que ainda não conhece o nosso trabalho, né, todo primeiro e terceiro domingo do mês tem o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, ainda com agendamento, né? Quem quiser passar no nosso trabalho, faz lá o agendamento e venha conhecer o nosso centro, venha conhecer o nosso trabalho. Vai ser uma alegria muito grande receber todos vocês. Vamos fazer a nossa prece de abertura, né, para iniciar a nossa palestra da noite de hoje. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso trabalho, que eles estejam conosco na noite de hoje, nos ajudando, nos auxiliando, iluminando a cada um dos irmãos que estão aqui presentes, nos assistindo agora no momento em que a palestra está indo ao ar. Aqueles que forem assistir depois um outro momento, que também recebam o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga. Que seja uma noite de muita luz e de muita paz, Senhor, para todos nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Passar aqui rapidamente os nossos recados, antes da gente passar aqui a palavra para a nossa amiga Bárbara Carlos, né, que gentilmente atendeu o nosso convite, né, e está fazendo a palestra da noite de hoje com a gente. Então vamos lá, os nossos recadinhos, né, as nossas atividades do centro, né, nossas atividades online. Então todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite com a palestra, e logo depois da palestra, às 9 horas, tem as vibrações à distância. E o nosso trabalho presencial, como eu falei, primeiro e terceiro domingo do mês, a partir das 9 horas da manhã, o trabalho de assistência espiritual aos animais, e um pouquinho depois, né, um outro trabalho que nós temos no mesmo dia, o atendimento de reiki e cromoterapia para os humanos. Em ambos os trabalhos é necessário fazer o agendamento prévio lá no nosso site, tá? Aqui as nossas palestras de agosto, né? Hoje a nossa última palestra de agosto, e aqui já a nossa programação de palestras para o mês de setembro. Então o pessoal aí já pode ir se programando, né? Setembro serão 5 semanas, né? Então o pessoal já pode ir se programando para as palestras do mês de setembro. Então, e hoje, né, quinta-feira, é o dia das vibrações à distância, então assim que acabar a nossa palestra online, pessoal, cada um na sua casa, fazendo aí as vibrações em prol dos seus animaizinhos, ou mesmo, né, em prol de um irmão em humanidade também, fazemos essas vibrações todas as quintas-feiras, assim que acaba aqui a nossa palestra online. E o trabalho, então, de assistência espiritual aos animais, a partir das 9 horas da manhã, agendamento pelo nosso site, jefasorocaba.com. Nosso próximo trabalho agora vai ser somente em setembro, né, dia 4 de setembro, né, o nosso próximo trabalho de assistência espiritual aos animais, e também o trabalho de reiki e cromoterapia para os humanos. Então são 2 trabalhos no mesmo dia, né, na nossa casa, e são agendamentos separados. Então quem quiser passar no atendimento de reiki e cromo tem um agendamento, quem quiser levar o seu animalzinho é um outro agendamento, né, no mesmo dia, mas são agendamentos separados lá no nosso site. E depois que a gente faz o agendamento, né, depois que a pessoa entra no nosso site e faz o agendamento, na sexta-feira que antecedeu o trabalho, nós entramos em contato com cada um para informar o horário em que cada um vai ser atendido, né? Porque a pandemia ainda não acabou, né? Para evitar aglomeração no centro, então a gente divide as pessoas por horário e de acordo com os agendamentos. Então a gente entra em contato, né? Informa o horário em que a pessoa vai ser atendida, né? Depois que fizer o agendamento. Então fiquem tranquilos, né? Que até a sexta-feira que antecedeu o trabalho, a gente entra em contato para informar o horário em que cada um vai ser atendido. O nosso bazar e a nossa cantina do Jefa retomamos, né? Graças a Deus conseguimos retomar aí, principalmente a nossa cantina, né? Que é uma fonte de renda bastante importante para o nosso centro, além de promover também a culinária, né, vegetariana. Também temos às vezes alguns produtos veganos ali, né? O pessoal que colabora com a gente. Então fica aí o convite para o pessoal que for no dia do nosso trabalho, né? Tem vários produtos aí à venda, né? Os comes, né? Como a gente fala, né? Os comes da nossa cantina, e além do nosso bazar, né, com livros,
nós temos livros novos, livros semi-novos também, e outros produtos, né, que tem aí ligação com os animais, inclusive dos nossos livros, né? Olha só, acabei esquecendo, né, na verdade, de colocar o livro do nosso amigo, né, o Padre Paulo César, que publicou, né, republicou o livro dele, O Despertar da Compaixão, e está à venda lá no Jefa Sorocaba, então para o pessoal que quiser adquirir o livro do Padre Paulo. Além dos livros, né, com a temática dos animais, as obras básicas da doutrina espírita, então quem quiser comprar algum desses livros no dia do nosso trabalho presencial, só conversar com a gente ali no dia. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, nós agradecemos de coração, toda ajuda sempre é muito bem-vinda, né, sempre muito importante para a gente poder manter as nossas despesas em dia. Quero agradecer, faço sempre questão de agradecer as pessoas que têm colaborado até hoje, né, com o Jeff, mesmo depois da gente ter retomado o nosso trabalho presencial. Muitíssimo obrigado a vocês, é uma ajuda muito importante para a gente poder manter o nosso trabalho funcionando, né, o nosso centro funcionando. Temos despesas como na nossa casa física, né, água, luz, no nosso caso nós temos o aluguel do imóvel também. Então muito obrigado, gratidão a vocês que têm nos ajudado, que têm proporcionado, né, essa ajuda para o Jeff. Aliás, hoje é a nossa última palestra do mês de agosto, e eu queria deixar registrado aqui, acabei esquecendo, né, de falar isso na palestra que antecedeu essa data, né, dia 15 de agosto, foi aniversário de Sorocaba, e foi também o Dia Internacional do Reiki, né, uma data comemorada aí, o Reiki, que é uma técnica terapêutica, né, que nós colocamos hoje em prática também no Jeff. Então, já que hoje é a nossa última palestra de agosto, né, então, dia 15 de agosto, né, deixar o registro aqui, foi o Dia Internacional do Reiki, uma técnica que muito utilizada no mundo todo, né, que nasceu lá no Japão, e uma técnica muito procurada e que nós colocamos em prática aqui no Jeff, né, de forma gratuita para os humanos, né, em alguns casos também aplicamos nos animais. Então fica aí registrado aí o Dia Internacional do Reiki no último dia 15 de agosto, né, já que hoje é a nossa última palestra de agosto. Bom, vou colocar aqui na tela a nossa convidada, né, nossa sócia, né, de palestras aqui, a Bárbara Carlos, lá do Centro Espírita André Luiz e Porto Feliz, que aliás, domingo agora, né, Bárbara, dia 27, né, sábado, aliás, sábado, né, não domingo, sábado agora, dia 27, o último sábado do mês, tem o trabalho de assistência espiritual aos animais aí do Centro Espírita André Luiz. Então, boa noite, Bárbara, obrigado por estar aqui presente com a gente. Fala um pouquinho, né, do trabalho aí, já deixa o convite, né, para o pessoal que está em Porto Feliz, nas cidades próximas aí, a conhecer o trabalho, que aliás eu ainda não conheço, né, assim que for convidado, estarei aí conhecendo o trabalho de vocês. Boa noite, Bárbara, obrigado pela presença. Boa noite, Wilson, tudo bem, gente, quem está aqui, muito obrigado pela presença. Wilson, você está mais do que convidado, então, sempre que você puder, se você quiser, aos últimos sábados do mês, quando você não estiver trabalhando, sinta-se convidado, você será muito bem recebido lá pela gente e ajuda a gente também a divulgar um pouquinho mais esse trabalho que a gente tem começado a fazer aqui na cidade. Então, para quem não sabe, para quem eu ainda não tinha comentado, ou quem é pela primeira vez que está ouvindo, se você for aqui de Porto Feliz ou de região e você quiser trazer o seu animalzinho para a gente escutar aqui uma palestra e a gente fazer ali um trabalho, a gente não trabalha com reiki ou com cromoterapia, né, como o Jeff, nós estamos iniciando, mas a gente faz aqui o nosso trabalho, a gente dá ali um passe no seu animal. Estão todos muito bem-vindos. A gente fica na Sociedade Espírita André Luiz, na cidade de Porto Feliz, na rua, vou colar porque eu nunca lembro de cabeça, na rua José Bonifácio, 424, ela é bem fácil, Porto Feliz é uma cidade pequena, é bem fácil de você chegar, não requer muita habilidade aqui, e estão todos muito bem-vindos, começa o trabalho às 9 horas da manhã, aos sábados. Estamos aqui tentando fazer a nossa parte com os animais aqui dentro da nossa cidade, com as pessoas que a gente convive aqui na nossa cidade. Teve uma curiosidade, há 2 passadas, foi isso? Acho que na de junho, uma das nossas colaboradoras foi com a família e levou, inclusive, as suas galinhas. Tem uma foto minha, na hora do passe, a galinha estava ali, comecei a dar o encerramento, comecei a fazer o encerramento, ela caiu, cabecinha dela, dormiu um sono pesadíssimo, acordou na hora que eu falei, graças a Deus. No fim, foi um trabalho muito, muito, muito legal. Naquele dia tinha cachorro, porquinho da Índia, tinha gato, tinha galinha, tinha de tudo. Aquele dia foi o dia mais divertido para a gente até hoje. E tinha cachorro grande, cachorro pequeno, enfim. É extremamente, para quem nunca foi, eu realmente convido
e reforço, é um trabalho muito, muito, muito diferente. É extremamente gratificante você estar ali no meio dos animais e você ver a simplicidade com que a gente lida, né? Com que a gente lida ali com eles. Vale muito, muito, muito a pena. Eu recomendo, assim, sempre, 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 sempre que pode. Eu falo para todo mundo ir, e tem um amigo que veio para me visitar e foi. Ele veio num dia que estava tendo trabalho, eu dei a palestra e ele falou que ele não conseguia parar de rir, porque ele falou que o ambiente era tão leve, ele falou era muito leve, e eu sentia aquela energia que era muito diferente da que a gente está acostumado, porque não tem problemas como a gente está acostumado a lidar, a gente não tem aqueles espíritos vingativos. Ele falou, era um trabalho muito diferente. Ele falou, eu saí dali, ele falou, renovado sem precisar tomar passe. Mas é verdade mesmo, eu já falei isso várias vezes aqui em lives. É um trabalho diferente, uma energia diferente, né? Eu já participei de outros tipos de trabalhos, né, em centro espírita, e é uma energia completamente diferente. Por mais que o animalzinho às vezes vá doente, né, e a gente recebe também, né? Acredito que vocês também recebam animaizinhos doentes, né, que às vezes estão ali em fase terminal, a gente sabe, né, do quanto é difícil esse momento, né? O tutor muitas vezes está ali angustiado, né, com aquele momento, mas é uma energia leve, uma energia gostosa, né? Todo mundo sai renovado, não tem como não sair renovado, né, de um trabalho tão leve como esse, porque realmente os animais nos transmitem, né, essa boa energia, eles são muito mais receptivos do que os seres humanos para receber essas energias, né? Seja paz, seja cromo, seja reiki, não importa, né, o que a gente vai aplicar neles ali, né? O passe principalmente, né, são muito mais receptivos, né? Eles não têm o que a gente chama de aqueles bloqueios mentais, né? Às vezes o pessoal está ali para receber o passe, mas está pensando lá fora, está pensando nos problemas, está ali só de corpo presente, não está vivenciando e aproveitando aquele momento. O animal está ali, né, de uma forma tranquila, serena, confiando, né, no seu tutor que o levou até ali, confiando na pessoa que está ali aplicando o passe, né, a fluidoterapia. Então, é realmente uma energia muito gostosa. Recomendo, né, sou suspeito para falar, mas recomendo e fico muito feliz, né, de mais centros abrindo, no caso de vocês, né, cidade próxima aqui a Sorocaba, quem sabe, né, outras cidades, outros centros aqui mesmo de Sorocaba, por que não, posso, né, um dia abrir esse trabalho, que era um sonho do Marcel Benedetti, né, o nosso querido irmão que idealizou esse trabalho. Então, realmente vale muito a pena o pessoal que atua em outras casas, né, que queiram conhecer esse tipo de trabalho, né, vá visitar, né, seja em Porto Feliz, seja aqui em Sorocaba, em São Paulo, né, na Grande São Paulo, tem vários centros já que realizam esse trabalho, é muito importante, essa divulgação é muito importante. Então, fica aí o convite então para o pessoal de Porto Feliz, cidades próximas, até mesmo Sorocaba, né, quem quiser ir, né, dar um pulinho lá em Porto Feliz, dar um passeio, né? Porto Feliz é pertinho, né? Meia hora de Sorocaba. Então, sábado agora, dia 27 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, no Centro Espírita André Luiz de Porto Feliz. Bom, Bárbara, o tema que... Muito bem-vindos. Oi? Desculpa. Serão todos muito bem-vindos. Legal. Bom, o tema que escolhemos para conversar na noite de hoje, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos, que aliás, né, fica aí a dica para o pessoal que vai fazer Evangelho no Lar daqui a pouco. Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Tem vários itens ali, né, desse capítulo, né? Vou até colocar aqui na tela, dividindo aqui com a Bárbara. São muitos os itens desse capítulo, né? Recomenda-se, né, sempre a leitura desse capítulo. Acho que talvez o mais conhecido, né, dos itens aí desse capítulo é a porta estreita, né, que a gente já ouve muito, né, em palestras espíritas, né? Está no Evangelho, né, nos Evangelhos, né, na Bíblia. Então são vários itens para reflexão. Então fica à vontade, Bárbara, para você começar a falar desse capítulo muito importante, muito interessante, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre tenho alguns capítulos que eu gosto mais. Esse é um que eu gosto bastante. Sempre tem algumas passagens que a gente gosta mais, uns capítulos que a gente gosta mais. A gente sempre tem ali um apego àquilo que a gente estuda. Esse é um capítulo que eu gosto bastante. Porque uma coisa que eu sempre reflito é de que forma o Evangelho foi escrito, né, de que forma ele foi compilado, e conforme você entende os ensinamentos, conforme você vai compreendendo os ensinamentos ao longo dos capítulos, para mim ele chega no ponto onde Jesus fala, ok, você entendeu o que você precisa fazer, você sabe qual é o melhor caminho para você seguir, eu já expliquei para você como seguir, né, o caminho da evolução espiritual, dos bons valores morais, e agora eu vou falar para você, se você não fizer, ou se você não conseguir, ou se você não se esforçar, e aí a gente usa, né, a analogia que fizer sentido, fica um pouco difícil, porque aí você entra que muitos são chamados. Então,
todo esse planeta foi chamado. É isso que a gente tem que pensar. Independente de religião, né? Do ponto de vista espiritual, todos aqui são chamados. Todos conseguirão seguir a sua evolução? Muito provavelmente não. E por que eu quis trazer esse capítulo? Eu até estava conversando com o Wilson, um pouco antes aqui, que eu tinha ficado na dúvida entre 2 capítulos, mas eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer constantemente. Eu tinha ficado na dúvida entre esse capítulo e um tema somente de animais, para a gente discutir um pouco ali só de relacionamentos com animais, mas eu quis abranger um pouco mais, porque eu acredito muito que uma das nossas funções aqui no GEFA e dentro aqui da Casa André Luiz é a gente começar a mostrar para as pessoas que os seres vivos, eles devem ter o mesmo respeito independente da sua espécie. Então, esse é o primeiro ponto. E o que esse capítulo traz para a gente? Tem a Porta Estreita, eu acredito também que seja o mais famoso, mas tem outro, como que é? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos do céu. Também gosto bastante dessa passagem. E por que eu queria trazer essa discussão aqui para a gente? Quando a gente fala ali na porta, vamos pensar no capítulo como um todo. Quando a gente fala que muitos serão chamados e poucos escolhidos, poucos estão dispostos a abrir mão de seus vícios e seus hábitos materiais em busca daquilo que a gente acredita que faça sentido para alimentar o nosso espírito. Essa é a verdade. Então, a gente sofre muito, e nós espíritos sofremos também, tá? As pessoas tendem a acreditar que todo mundo que é espírita é santo. Não, não é. A gente também não consegue perdoar, a gente também é egoísta, a gente também tem dificuldade em só fazer o bem 100% do tempo, a gente não consegue. E não é porque a gente é espírita que a gente conseguiria. Eu acredito que a gente só tem mais insumos para compreender que a gente precisa fazer isso. Para mim, é só essa diferença que a gente tem. E cada vez que a gente fala, poxa, eu quero ser escolhida para dar o próximo passo. Como dar esse próximo passo? Eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso ter uma convivência melhor? É só como um morador de rua que vem na minha casa pedir auxílio? Ou de que forma que eu vou trazer esse auxílio? Não. A gente tem todos os outros seres vivos que habitam a Terra ao mesmo tempo que a gente. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Então, somos ainda espíritos imperfeitos, estamos ainda na terceira ordem, né? A gente já entendeu isso, a gente já estudou no livro dos espíritos, por volta das questões 100 ali, não me lembro bem o número. Apesar da gente ter essa compreensão, ou da gente ter estudado, e da gente acreditar nisso, nós ainda achamos que tudo que compõe esse planeta junto com a gente, nós temos o direito de fazer o que a gente quer, e a gente não tem. Eu não me lembro se é uma passagem do Evangelho ou se é uma pergunta do Livro dos Espíritos, agora eu já confundi tudo na minha cabeça, mas é um ponto que fala que nós temos que dar conta, ou que nós vamos prestar conta de como nós tratamos de onde a gente estava, e a gente tem que prestar conta do nosso corpo. Então, nem sempre a gente fala isso, não é comum, né, não é uma discussão comum, mas a gente é obrigado, né, a cuidar do nosso corpo, a gente está aqui de empréstimo. Então, eu cuido do meu corpo da melhor forma possível? Eu procuro manter ele da melhor forma possível? Cuido. Quero ter uma velhice boa, quero cuidar dele da melhor forma, quero garantir que eu não estou cometendo nenhum ato de suicídio contra mim mesmo, como é o caso do André Luiz no nosso lar. Se eu faço isso para o meu corpo, por que eu não faço isso para a natureza e para os animais à minha volta? O que falta, e o que eu quis trazer com esse capítulo, é a gente compreender que para a gente seguir a nossa evolução, para a gente poder dar o próximo passo e para para estarmos dentro do rol dos escolhidos, a gente não pode pensar só na espécie humana. Claro, nós temos que pensar na espécie humana? Temos, mas nós temos que pensar nos animais, nós temos que pensar nos insetos, temos que pensar nos vegetais, nós precisamos pensar, inclusive, nos minerais. E começar a discutir. Todo esse esforço, esse trabalho que é feito hoje em dia com mineração, faz sentido? De que forma a gente está deixando esse planeta para as próximas gerações, ou para a minha próxima encarnação, que eu espero encarnar na Terra, se for quando encarnar aqui, que seja um pouquinho melhor, porque o meu medo é encarnar um pouquinho pior. Sempre faço essa brincadeira, mas é verdade. Então, eu sempre brinco aqui na casa, gente, eu quero ficar ali naquele 0,5% que vai seguir na Terra, entendeu? Se o resto vai ter que ser expurgado, 99,5%, quero ficar ali nos 0,5% agarrada e continuar aqui. Pelo menos eu sei que para um lugar pior eu gostaria de não ir.
E eu acredito que para não ir para esse lugar pior, para seguir a minha estrada evolutiva, eu preciso ter esse olhar para os nossos animais. Eu preciso ter esse olhar para a nossa natureza como um todo. E eu sempre falo aqui muito de natureza, porque eu coloco nessa mesma discussão a indústria extrativista, de que forma a gente lida com ela, a indústria pecuária, não só do ponto de vista do abate dos animais, mas do ponto de vista de destruição de vegetação. É preciso, não é preciso? Eu sempre penso em poluição de rios. O quanto a gente escuta, a água ela é finita. A gente pode um dia faltar, a gente pode um dia ter que ter racionamentos muito mais longos. Eu passei por racionamentos bem pesados aqui em Porto Feliz, nesse último verão, bem pesado mesmo. E então, esse olhar, nós somos capazes de ter como um todo? Muitas pessoas, sim, e talvez elas olham, elas pensam, poxa, precisaria melhorar, mas eu não consigo ainda, e tá tudo certo, porque cada um tem o seu tempo, mas ela já tomou uma consciência de que ela precisa mudar os seus atos, e mudar os seus hábitos não é fácil, demanda que você se empenhe todos os dias. Minha mãe fala, mas eu não consigo perdoar. Eu falo, mãe, se até o seu último dia de encarnada você tentar perdoar, eu falei, você é a trabalhadora da última hora e tá tudo certo. Eu falei, o que não pode é, eu não consigo e não vou fazer nada. E a mesma coisa para os nossos hábitos com os animais e a natureza como um todo. Eu não consigo, eu preciso, mas eu não faço nada, eu preciso, mas eu não me esforço. Não, poxa, eu preciso, eu quero, não consigo, mas então eu diminuo, que seja diminuo o consumo de carne, que seja diminuo no consumo de materiais que venham de indústria extrativista, por exemplo, que seja, enfim, olhar aquilo que a gente pode fazer. E são esses pequenos atos que vão nos colocar dentro dos escolhidos. Por quê? O que é a passagem da porta estreita que a gente sempre comenta? Né? Então, ali na parábola, Jesus fala, se você passar pela porta larga é fácil, ou seja, eu consigo passar por um espaço grande com todos os meus vícios. O que eu vou encontrar daquele lado que é o ponto? A porta estreita é a que vai me levar ao reino dos céus. Mas para eu passar pela porta estreita, eu talvez tenha que deixar um pouco de bagagem para trás. Então, eu sempre dou dois exemplos. Ou eu deixo a mochila para trás, porque eu não consigo passar eu e a mochila, ou eu faço uma dieta para eu poder emagrecer e passar pela porta estreita. São as duas formas que eu acho que faz mais sentido. Ou seja, de qualquer uma das duas formas, eu tenho que deixar para trás. E aí, o que eu tenho que deixar para trás? Valores morais ruins. No meu ponto de vista, e eu acredito que essa é uma evolução do espírito como um todo, a forma com que a gente lida com os animais, a natureza, é um dos hábitos ruins que a gente tem que deixar para trás. E aqui eu não estou falando só de comer carne, tá? Comer carne é também, mas outros atos que a gente, né, outros atentados que a gente faz para animais como um todo, também não deve ser feito. Eu estava lendo hoje uma coisa horrorosa, que eu não sabia, talvez vocês já tenham ouvido falar isso, de uma pessoa que foi presa na Baixada Santista porque ele obrigava os seus animais a cheirar cocaína. Não é uma questão dele comer ou dele não comer carne, ele podia ser um vegano, ele podia ser um vegetariano. Mas ter essa atitude para com os animais dele, que eram cachorros ali que ele tinha, ter essa atitude com eles, não coloca ele dentro do rol dos escolhidos que vão dar o próximo passo ou daqueles que estão fazendo dieta para passar na porta estreita. Então, são essas atitudes que a gente precisa pensar. Numa das palestras, um tempo atrás, a gente estava falando, os animais de rua que passam aqui pela minha casa, eu não posso fazer nada por eles porque eu não posso pegar todos. Infelizmente, não, eu adoraria. E muitos têm família, e muitos têm casa, mas os donos deixam eles dar a sua voltinha. Isso é correto? Eu acredito que não. Você está deixando ele por um período mesmo que curto, a própria sorte. Ele pode ser atropelado, ele pode brigar com outro animal. Ele pode passar por uma pessoa ruim que chuta ele do nada só porque não gosta de bicho. E a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. Então, ter a consciência, primeiro, que quando a gente convive com um animal, que a gente tem sobre a nossa tutela, ele passa a ser nossa responsabilidade, uma vez que ele não tem a capacidade de cuidar dele sozinho dentro da vida que a gente vive hoje. Talvez se ele estivesse sozinho na mata, na natureza, ele seguiria a vida dele e não seria sofrimento. Mas hoje, na sociedade que a gente colocou eles, hoje domesticado, eles dependem da gente. Qualquer que seja o animal. Desde do cachorro aqui de casa até a galinha da nossa trabalhadora que levou lá com a gente. Que as crianças andam, que as crianças cuidam, ela mora dentro da casa, né? A mãe foi pisada por um cavalo e eles pegaram os pintinhos que eles ficaram com dó e cuidam como se fosse o mesmo cachorro, o gato, enfim, ali a casa que eles
a família que eles vivem, a família deles, ela é bem diferenciada com animais. Quando eles moram em sítio, eles têm acesso a animais que normalmente as pessoas não têm. Então, são essas atitudes que a gente precisa começar a pensar. Eu estou dando o melhor para ele, quando a gente fala de animais domésticos? Essa reflexão a gente tem que começar a fazer. Porque é essa reflexão que vai me falar, bom, esse peso eu consegui tirar da mochila, ou esse quilo que estava pesado aqui no meu corpo, eu consegui tirar e deixar para o lado. Tá, é fácil com os animais domésticos, então agora vamos expandir. O que eu faço com os animais que não são domésticos, ou com a natureza? O quanto eu me preocupo em não destruir de alguma forma. Eu sou uma pessoa que adora fazer trilha, eu adoro estar dentro de mata, esse tipo de coisa. Eu estou preocupada todas as vezes que eu faço trilha em deixar o mínimo de pegada, ou não deixar cair lixo, ou me esforçar para não atrapalhar aquele espaço que é o espaço dos animais, que é o espaço daquelas plantas. A gente tem que conviver, e é muito legal a gente poder conviver. É legal a gente poder fazer uma trilha, andar ali dentro para chegar numa cachoeira muito linda. Eu faço isso da melhor forma possível? São essas perguntas que a gente precisa começar a fazer. A gente divide a mesma casinha, entendeu? Seja os animais domésticos, seja a natureza como um todo, seja os minérios. Nós estamos todos dentro da mesma casinha. Todos nós temos responsabilidade de como a gente vai deixar essa casinha quando a gente sair daqui. E eu sempre comento também do marido de uma das, né, um dos colaboradores lá de casa, marido da nossa casa, marido de uma da nossa ex-presidente, que ele falou que ele ia plantar uma bananeira, se eu não me engano, que ele falava, eu preciso pensar que quando eu voltar, pode ser que não tenha bananas. É engraçado, né, a forma que ele fala, mas é uma realidade. Quando você toma consciência que a gente volta, quando a gente entende que existe uma reencarnação e que a gente pode voltar, e aí o que ele quer dizer? Bom, se eu vou ter que voltar, eu quero deixar a minha casa o mais organizada que eu posso. Então, a gente não pode falar ou agir sobre os outros. E é essa reflexão que esse capítulo traz para a gente. Eu estou fazendo o melhor que eu posso para entrar, passar pela porta direita, pela porta estreita, desculpa, ou para que eu não seja o que fala Senhor, Senhor. Tem uma coisa que eu tenho pavor dessa passagem daqueles que falam Senhor, Senhor, esse é meu caso. Eu fico, meu Deus, será que eu falo Senhor, Senhor, depois eu não vou chegar do outro lado? Penso nisso constantemente, tanto que eu leio ela com pouca frequência para não ficar com medo. Mas é verdade, porque eu olho para aquilo e eu falo, será que eu estou agindo? Será que eu estou me dedicando? E para mim, me dedicar não é só eu pegar os livros espíritas e estudar e dar as palestras. Essa é a parte fácil. Para mim, o se dedicar é ler os livros, dar as palestras, trabalhar nas horas vagas, estudar com outras pessoas, ajudar o morador de rua, mas também ajudar o animal de rua, mas também ajudar de alguma forma, não comprando alguma coisa de desmatamento, também ajudando de alguma forma, evitando de ir para lugares onde está passando por algum problema ali na natureza, por qualquer razão que seja, é pensar nesse todo. Essa é uma reflexão que esse livro faz. Desculpa, esse capítulo faz. E esse capítulo, ele te faz pensar como sociedade. Apesar da gente ter o nosso desenvolvimento individual, a conquista ela é individual, mas o trabalho, o esforço, ele é de sociedade. E ele faz a gente pensar nisso. Porque quando ele fala pra gente que a gente precisa deixar os maus hábitos de lado, então eu preciso aprender a perdoar, eu preciso deixar de ser egoísta, eu preciso ser mais caridoso, não é só com a gente. É com o próximo. Então, eu conquisto a minha evolução, mas a partir do momento que eu pratico para o próximo. E por que não colocar nesse próximo os nossos irmãos de outras espécies? E qualquer que seja essa espécie. Por que eles não devem merecer o mesmo olhar carinhoso que os nossos irmãos humanos merecem? Por que a gente tende a acreditar que nós podemos fazer o que a gente quer da vida deles? Porque nós somos eretos, temos polegares opositores e um cérebro que tem um raciocínio lógico diferente do deles. Porque são essas coisas que nós acreditamos que nos deu o direito de tratar eles assim. Até aí os gorilas também têm polegares opositores. Pois é, falando em gorila, né? Recentemente eu vi um estudo aí, aqueles estudos que querem redescobrir, reinventar a roda, né? Do porquê dos macacos não falarem, né? Que aí descobriram que as amígdalas dos macacos têm lá componentes diferentes dos humanos, enfim. Mas biologicamente falando, são muito próximos da gente, né? E pelos estudos, né, que a gente tem feito, né, em relação
a evolução das espécies, talvez os macacos sejam, né, o último passo, né, da evolução antes de adentrar a fase de humanidade. Né? Então, até para aqueles que amam seus animaizinhos, né, seus cachorrinhos, seus gatinhos, na próxima ele já vai vir como humano? Talvez não, talvez ele ainda precise, né, dessas outras experiências. Né? E os próprios macacos, né, alguns gorilas principalmente, né, já até aprenderam a linguagem de sinais, o que demonstra, né, que eles, a linguagem de... Não é Libras, né? Libras é aqui no Brasil. A linguagem de sinais dos surdos mudos, né? Alguns já até aprenderam e repassam isso para os seus iguais, né? Então, o que demonstra uma certa inteligência muito próxima do humano, né? E aí as pessoas, né, simplesmente, hoje, por conta de uma doença que erroneamente se colocou o nome dos macacos, as pessoas estão querendo hoje matar os macacos. Né? Felizmente, né, pelo menos alguns veículos de imprensa já nem adotam, né, mais o nome de varíola dos macacos, já estão adotando o nome de nova varíola, né, o que é muito mais apropriado, né, porque os macacos não estão transmitindo a doença. Quem está transmitindo são os seres humanos irresponsáveis que não cuidam de si próprios e não cuidam dos outros, né, como aconteceu em alguns casos também, né, da Covid. As pessoas, às vezes, doentes, saem por aí, né, sem nenhum tipo de preocupação, sem usar máscara, né? Já pode andar por aí sem máscara. Tá, mas se a pandemia ainda não acabou, se a doença ainda está aí, e agora surgiu essa outra, o que custa, principalmente em ambientes fechados, você se proteger e proteger o próximo, né? Você não sabe se está contaminado, você não sabe se quem está do seu lado está contaminado, né? Então, aí entra todas essas questões, né, Bárbara, que você falou desse capítulo, né, dessa necessidade que nós temos, né, de colocar em prática, né, aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, e por isso que alguns companheiros espíritas, né, ressaltam bastante que ser espírita não é fácil, porque requer da gente um algo a mais. Não é simplesmente você ir no centro e você ouvir uma palestra, ou você pegar um livro e você ler o livro ou estudar o livro. Né? Agora tem filmes espíritas, aliás, logo vai sair mais um filme espírita, né, do José Arigó. Não é só isso, né? Ser espírita não é só ir no centro, é colocar em prática aquilo que você aprende no centro, aquilo que você aprende sozinho em casa, né, estudando, assistindo às palestras, né, como a gente está fazendo aqui, é refletir a respeito e principalmente colocar em prática. E um dos itens aqui, né, estou até com o evangelho aqui aberto, muito se pedirá a quem muito recebeu. E acho que nós espíritas, né, Bárbara, acho que nós temos essa reflexão, não, de novo, espírita não é melhor que ninguém, né, como você falou, não é porque espírita que é santo, muito pelo contrário, né, tem ateus que são muito bons, tem católicos muito bons, como católicos não tão bons, e espíritas muito bons e espíritas não tão bons. Mas o que a doutrina espírita recomenda e, entre aspas, exige da gente é a reflexão a respeito de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, não só nos livros espíritas, né? Não é só pegar aqui o evangelho, não, eu vou refletir sobre o que está no evangelho. Não. O que está no evangelho, no livro dos espíritos, são caminhos para a gente, são bases que a gente precisa ter, né, e bases sólidas, para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Que ser espírita vai além das vai além das paredes do centro espírita. É da porta do centro espírita para fora que nós somos espíritas. E tudo aquilo que a gente aprende, se a gente não coloca em prática, nós seremos cobrados. Deus vai nos cobrar? A gente vai sentar ali num tribunal e vamos ser acusados? Não. A nossa consciência vai nos cobrar por aquilo que a gente deixar de fazer. Então, se, por exemplo, acho que um item muito importante que eu particularmente acho que vale a reflexão, não só para espírita, mas para todos os cristãos de uma forma geral. A questão do bom senso e da razão. Se a doutrina espírita nos recomenda termos bom senso e razão para várias situações da nossa vida, e a gente não coloca isso em prática, nós seremos severamente cobrados. Puxa, você sabia e não fez. Você citou aí da questão da alimentação, do respeito à natureza. Você sabia e não fez. Mas o Espiritismo não fala disso. Fala sim. Nas obras básicas fala sim. Em se respeitar a tudo e a todos. A natureza inclusive. Então, se não fizermos nada disso, e muitos espíritas não estão fazendo isso, seremos severamente cobrados. Aí cai naquela história. Vamos voltar para um mundo melhorzinho, vamos voltar para a Terra já regenerada, ou seremos exilados para lugares não tão bons assim?
Aí acho que é uma reflexão que cada espírita e cada cristão deve fazer severamente consigo mesmo, né, Bárbara? Sim, eu brinco, gente, eu tô agarrada à terra. Eu quero continuar aqui, porque eu tenho medo de qual é o outro caminho que a gente vai pegar quando a gente não estiver aqui. Brincadeiras à parte, eu acho que uma coisa interessante que você falou agora, que é uma reflexão que todos os cristãos devem fazer. É muito comum a gente, na verdade a gente não, mas é muito comum os espíritas não serem considerados cristãos, nem evangélicos. Então, uma coisa que eu sempre repito. Eu tenho uma amiga que fala, eu sou evangélica cristã. Eu falo, eu também. Não, você é espírita. Eu falo, sim. Se você não sabe, o espiritismo é baseado na Bíblia, no Evangelho, nos ensinamentos de Cristo. Eu falei, eu só tenho uma visão diferente da sua, e aí eu sempre falo para ela numa questão de certo ou errado, eu falei, é uma visão diferente, mas baseado na mesma origem, na mesma passagem, no mesmo papel que está escrito lá no Vaticano. Falei, não tem diferença para mim e para você. Então, acho que esse é um assunto muito interessante. As religiões, pensando aqui no nosso foco, que é falar, né, do nosso relacionamento com os animais e com a natureza como um todo, as religiões tendem a não ter essa discussão. Ou porque não é relevante para a religião, e pode ser que seja isso mesmo, ou porque ela abre espaço para questionamentos que talvez os líderes religiosos não queiram questionar, ou elas não são interessadas, né? Tipo, para mim é irrelevante, o que importa são só os seres humanos. E eu acho que a gente entende que a religião ela é feita por homens, a gente entende que ela não é perfeita exatamente porque ela é feita por homens, e os homens são imperfeitos, na Terra ainda, pelo menos aqui, né, planeta de prova e expiação, a gente ainda é imperfeito, mas elas tendem a não englobar a casa que a gente vive. Eu tive uma menina que trabalhou comigo, que era apaixonada ali pelo cachorrinho dela, e eu já tinha essas na época, eu até fazia uns 8 anos, mais ou menos isso. Na época comia carne, eu estava ainda, né, começando aqui a ter esse olhar mais afetuoso para os animais à nossa volta, mas já comia carne com menos frequência, por exemplo. E ela era uma evangélica. Aí ela sentava do meu lado, a gente estava um dia conversando exatamente sobre animais. E aí eu falei para ela, mas você acredita, né, que o seu cachorro, eu falei, o que você acredita dentro da sua religião, esse seu relacionamento com o seu cachorro, né? E ela falou, nossa, não sei te responder. Ela falou, porque eu nunca pensei no meu cachorro de uma forma religiosa, né, com um olhar religioso. E passou aquela semana, na semana seguinte ela falou, eu fui conversar com o meu pastor, e para perguntar, e eu achei muito legal, porque ela falou assim, o meu pastor falou que ele também nunca teve uma visão religiosa pelos animais, e que ele ia estudar para a gente ter uma discussão depois dentro da igreja. Então, assim, ali foi uma pessoa que talvez nunca tinha tido a oportunidade, né, não sei falar qual era a igreja que ela frequentava, eu não lembro, mas sei que era uma igreja pequena do bairro dela, onde eles tinham uma proximidade e com uma pessoa aberta o suficiente para falar, não conheço, mas eu vou estudar. O que é muito diferente de tantos outros líderes que as pessoas procuram, muitas vezes preocupada com os seus animais ali, com o afeto que a gente cria, com os bichinhos que a gente tem na nossa casa, e que eles dão respostas como, os animais estão aqui para nos servir, isso está nas escrituras, nós somos mais inteligentes ou nós somos mais conscientes, então nós temos o poder sobre eles, mas poucas são as religiões que colocam todos no mesmo patamar. E para mim, nós estamos todos no mesmo patamar. Ah, mas eu sou mais evoluído espiritualmente do que o cachorro? Do ponto de vista de escala evolutiva, sim. Tenho certeza que do ponto de vista de atitude, não. Há controvérsias, há controvérsias. Há controvérsias. Eu brinco, eu falava um tempo atrás, assim, eu quero desencarnar para lutar cachorro, porque eu acho que eu vou ser muito melhor do que eu sou hoje. E eu lembro que a pessoa que eu falei isso, ela falou assim, mas será que no fundo, quando a gente for muito evoluído, a gente não vai se tornar um cachorro? A gente não vai se amar como o cachorro ama e tal? Eu falei, talvez seja esse o objetivo final, né? Ter esses sentimentos exacerbados que os animais têm. Mas voltando aqui, o que eu percebo é isso, que nós como os cristãos, e aí eu coloco nós e todas as religiões cristãs de alguma forma, nós não temos esse olhar de equidade entre as espécies. Nós tendemos a acreditar que nós somos espécies melhores. E a gente aprende isso na escola, né? Eu lembro de
de escutar na escola de que não, foi uma grande evolução para a humanidade quando a gente passou a ter carros de boi, porque não era mais o homem que tinha que fazer a força. E por que tem o coitado do boi que fazia a força? Onde estava escrito que era ele que tinha que fazer a força, ou ele, ou o cavalo? Ah, mas os cavalos gostam de ser montados para correr. Alguém perguntou se ele gosta de ter um carinha de 100 quilos nas costas dele, enquanto ele dá umas galopadas, ou ele gosta de correr sozinho porque ele é feliz? Entendeu? Então, são essas coisas que eu percebo que não há, do ponto de vista religioso, uma equidade. Então, não tem, a gente não reflete, a gente não pensa, e a gente esquece que Jesus ele estava aqui para colocar todo mundo no mesmo nível. Então, nós temos a obrigação moral de ter um respeito por todas as espécies. E aí eu volto sempre à mesma discussão. Você se lembra? Jesus era vegetariano. No ano 30, quando ele era criança, adolescente, os nazarenos, os hippies da época, eles já eram vegetarianos. Então, se a gente está falando de um espírito evoluído, o que eu acredito que os nazarenos ali com ele também eram espíritos mais evoluídos para aquela época, porque eles precisavam, né, ajudar Jesus no seu desenvolvimento material enquanto ele estava aqui, e por mais evoluído que fosse Jesus, tinha as questões de limitações materiais, que faz parte, que é inerente aqui do plano que a gente se encontra. Se a gente tinha naquela época, 2022 anos atrás, né, quando Jesus nasceu, estou falando, sei lá, 2012 anos atrás, quando Jesus era criança, pessoas que já pensavam que não faziam sentido se alimentar de outro ser vivo, para mim fica muito claro que essa vai ser uma evolução espiritual nossa. Então, quando você fala que ser espírita é muito difícil, é como diz a filha de um colega nosso aqui. Ela fala, é difícil porque quando você toma consciência, pecar não é fácil. Você fica pensando, poxa, eu não devia... Eu faço errado e eu falo por mim, Bárbara. Às vezes eu tenho uma atitude, eu dou uma resposta, eu falo, gente, eu não devia, mas eu não consegui. É muito mais difícil, porque você se cobra muito mais. Tudo bem, você também aprende a aceitar que você não é perfeito, mas também não, você vive aquele dilema, né? Como achar esse equilíbrio entre viver o que é da matéria e, né, não servir a Deus e a mamão ao mesmo tempo. A gente tem que ficar ali tentando equilibrar pratos, né? Quando a gente toma consciência. E a gente tem que tomar a consciência de que os outros seres vivos dentro do planeta Terra são merecedores dos mesmos respeitos que nós. Eles são merecedores. Se nós somos mais inteligentes, nós temos mais consciência e mais capacidade de compreensão de estudo, mais ainda que a gente deve respeito a eles. Porque eles estão aprendendo. Seja a espécie que for. É a sua florzinha, aí você me fala, quem cuida de planta lugar Y. Tem ali toda uma questão biológica dela gostar e eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu tenho um livro da paz, coloquei na prateleira, ele quase morreu. Abaixei, coloquei no rack, ele tá lindo. Na mesma direção, eu não mudei nem um pouquinho, tipo, pegava a mesma luz, cara, eu não queria ficar ali em cima. Tem ali uma questão física, fisiológica e tudo mais? Tem as necessidades, a gente entende, tem uma biologia por trás daquilo, mas nós, como espíritas, também entendemos que tem um princípio inteligente ali, que está aprendendo a lidar com a matéria, está aprendendo a sobreviver, está aprendendo a buscar, está buscando ser independente. E por que aquela plantinha que eu estou ali escolhendo, que ela prefere o lugar A ou que o lugar B, também não tem um pouquinho que seja mínimo de uma escolha dela, mesmo que instintiva? Que é isso que a gente precisa entender. Nós podemos tomar decisões não instintivas, porque nós somos capazes de raciocinar. Os animais e as plantas são mais instintivos, mas, ou seja, por menor que seja essa decisão, por menor que seja essa escolha, é uma escolha. E é o começo da caminhada dele. Então, eles merecem muito mais o meu respeito. Porque é minha obrigação entender que um instinto ali, de alguma forma, não quero ficar aqui em cima não faz bem para mim. Eu preciso estar em outro lugar. É a minha obrigação, é o meu respeito por ela de vou encontrar um lugar para que você seja feliz, que você fique verdinha, ou qualquer que seja a conversa. E eu converso muito com as minhas plantas, peço, pelo amor de Deus, não morra. Sempre bater esse papo aqui com elas, porque, né, de vez em quando esqueço de regar. Mas brincadeiras à parte, esse olhar a gente precisa começar a ter. E esse capítulo traz isso para a gente. Esse capítulo fala, deixa para trás aquilo que não faz sentido. Não fica falando meu nome em vão, porque isso não vai te colocar no reino dos céus. Passa pela porta estreita, porque a porta estreita ela vai te levar ao reino dos céus, mesmo que ela seja mais comprida, que ela seja mais difícil. Mas faça os sacrifícios necessários, sacrifício do nosso ponto de vista, tá? Porque na verdade não é. Faça as escolhas necessárias para que você consiga dar esse próximo passo.
E eu acredito muito que tomar essa consciência dessa relação com a natureza e os outros seres vivos é muito importante para a gente dar esse próximo passo. É um fator diferente? Putz, a hora que eu respeitar, parar de comer carne, eu vou para o céu? Não, não é isso. Porque eu posso não comer carne e aí ser uma marcola, entendeu? Ser ali dona do PCC. Não é o caso. Não é esse o ponto. Mas é a gente começar a compreender que isso também a gente tem que pensar. E aí eu faço um convite para as religiões como um todo, as religiões cristãs como um todo. Comecem a olhar o que vocês estão pregando para os seus fiéis quando a gente pensa em natureza, quando a gente pensa em sociedade, quando a gente pensa em ambiente que a gente se encontra, nossa casa mesmo, nosso lar, planeta Terra. O que a gente tem passado para eles? Porque isso é uma coisa que eu me pergunto como espírita quando eu dou as minhas palestras. Então, eu procuro sempre que eu dou as minhas palestras, dar exemplos de como a gente deve colocar os animais nesse olhar que a gente tem aqui dentro do Evangelho. Eu comentei com o Wilson, era muito fácil se eu falasse, vamos falar de animais e sofrimento, que era o tema que eu estava pensando. Mas é muito mais difícil eu falar, putz, vamos olhar para os animais e para a natureza de uma forma que a gente possa melhorar o nosso relacionamento e tirar mais um pezinho da mochila ou emagrecer mais uns 2 quilos para passar na porta estreita. Isso é muito mais difícil. A gente compreender como seguir ali as práticas que o Wilson falou, que a gente tem dentro do Evangelho, como a gente faz para estender isso para os outros. Mas aí eu torno a dizer, não é só cuidar dos animais e eu não quero cuidar de nenhum ser humano, é achar esse equilíbrio. Então, de que forma eu posso ajudar os animais e a natureza, como eu faço escolhas dentro do mundo que eu vivo hoje, que eu colaboro ou que eu tento deixar a minha convivência com eles a mais harmoniosa possível, assim como o que eu posso fazer por aquela pessoa que está procurando emprego, por aquela família que não tem uma comida, ou aquele morador de rua que não tem uma roupa para vestir no inverno. Então, a gente precisa começar a achar equilíbrio, porque só olhar para um lado ou só olhar para o outro também não vai ajudar a gente a passar na porta estreita. E só para a gente encerrar, né, já estamos já quase chegando no nosso final da palestra, o último item desse capítulo, né, chama assim, reconhece-se o cristão por suas obras. Uhum. E Jesus, entre tantas frases, tantos ensinamentos de Jesus, né, caberia até uma palestra só sobre isso, acho que um deles, e é muito importante para a gente refletir, principalmente no momento atual que nós estamos vivendo e, né, por uma série de questões da nossa sociedade atual e do momento atual que estamos vivendo, né, hoje, agosto de 2022, né, para aqueles que forem assistir essa palestra daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, o pessoal às vezes pode, puxa, lá em agosto de 2022, né, vivia-se determinada situação na sociedade. Entre outras coisas que Jesus disse foi, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sendo todos nós cristãos, espíritas, evangélicos, católicos, enfim, seja lá qual for o credo, deveríamos nos respeitar uns aos outros. Né? Deveríamos respeitar as diferenças de pontos de vista, né? Porque como você falou, todas as religiões têm a base, pelo menos as religiões cristãs, né? E o espiritismo é uma religião cristã, tem a base dos ensinamentos de Jesus. Então não faz o menor sentido nós discriminarmos, seja lá quem for, porque eu sou espírita, o outro é católico, o outro é evangélico e só a minha religião é que importa. A gente sabe que algumas religiões têm muito isso. Né? A minha igreja é o que importa, a minha religião é o que importa e os outros que se dane, os outros não são de Deus. Eu já ouvi muito isso, você é espírita, você não é de Deus. Como não é de Deus? Se o espiritismo só fala em Deus, em Jesus, como não é de Deus? Mas enfim, é o ponto de vista de cada um, é aquilo que cada um foi criado, né? E pior do que isso se propaga, né, com uma velocidade muito grande. Então acho que cabe a todos nós, cristãos, e eu falo aqui por nós espíritas, né, não posso falar pelas outras religiões, mas entre nós espíritas, temos que ter esses ensinamentos de Jesus muito vivos dentro do nosso dia a dia. Né? Saber que todos nós, enquanto cristãos, temos o dever de amar ao próximo como a si mesmo, como a nós mesmos. Porque Jesus nos recomendou isso. E se Jesus é a nossa base, o que nós estamos fazendo com os ensinamentos de Jesus? Eu sou cristão só dentro do centro espírita? Não faz o menor sentido. Entre todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe
e que o Espiritismo veio complementar, nós temos que colocar, na medida do possível e do suportável, como dizia um grande companheiro espírita aqui de Sorocaba, na medida do suportável temos que colocar em prática, é deixar de lado essa questão, eu só sou espírita dentro do centro espírita, ou eu só sou católico dentro da igreja, eu só sou evangélico dentro ali do meu templo, enfim. Ampliar essa discussão e essa reflexão para o nosso dia a dia. Porque enquanto a gente continuar insistindo em práticas que são totalmente contrárias ao que Jesus nos ensinou, a gente vai continuar nesse mundo de provas e expiações, e aí se a gente tiver que voltar, e a gente esperamos e temos o desejo de voltar no mundo melhor, um mundo regenerado, ou pelo menos ficar nesse mundo regenerado, isso vai passar pelas nossas atitudes individuais enquanto sociedade. Enquanto individualmente a gente percebe ali lampejos, né, de cristandade no coração de algumas pessoas, mas coletivamente, infelizmente, o que a gente vê por aí, e de pessoas que deveriam dar o exemplo, porque se dizem cristãos, porque batem no peito e se dizem cristãos, eu acho que a gente precisa refletir muito bem sobre isso. E aí, volta à reflexão de nós espíritas. Bom senso e razão. O que eu estou seguindo? Que tipo de pensamento eu estou seguindo? A gente tem hoje, eu acho o cúmulo, mas enfim, os influenciadores digitais, as pessoas se deixam influenciar por tantas coisas que não têm o menor cabimento, e a gente ainda está, por isso que a gente ainda está nesse vai e vem de provas e expiações, né, Bárbara? Acho que para a gente encerrar a nossa reflexão da noite de hoje, né, recomendo, né, mais uma vez, recomendo o capítulo todo, né, mas acho que esse item, reconhece-se o cristão por suas obras, acho que é uma reflexão muito importante que nós espíritas temos que ter e passar isso adiante, principalmente para aqueles que estão ao nosso redor. Concordo 200% com isso. A gente, é o que eu falei no começo. Primeiro que os espíritas, nós espíritas, a gente sabe que somos uma religião cristã evangélica, mas muitas das pessoas, muitos outros cristãos não sabem, até porque existe uma mística, né? Como diz uma avó do marido da minha amiga, ela falou, você vai no centro espírita, mas lá tem espírito. A minha amiga pensou e falou assim, aqui também você, tem outras pessoas aqui em volta que a gente não está vendo, mas, né, então tem ali toda uma mística. E fazer esse questionamento, esse olhar para dentro, pro espírita, eu vejo como dois pontos. É muito sofrimento, porque você olha para aquilo e você começa a questionar, e começa a questionar coisa boba, tá? Putz, aquela vez que eu respondi para minha mãe, a vez que eu falei que eu xinguei no futebol, às vezes, sabe? Você começa a questionar atitudes que você tem que são corriqueiras, você fala, gente, mas isso não faz sentido se eu quiser ser uma pessoa melhor. Então, ele é sofrível, né, quando você olha, e ele se torna um martírio porque você não consegue tirar aquilo da cabeça. Então, esse comentário do seu colega de aquilo que for, né, aquilo que o sofrimento permitir, não deveria ser um sofrimento. É um sofrimento porque a gente ainda é espírito imperfeito. Porque a gente ainda permite ser influenciado pelas pessoas que ganham a vida mandando os outros comprar A ou comprar B, ou querer viver a situação A ou a situação B. Então, isso faz parte do nosso grau evolutivo? É compreensível, a gente tem, por isso que eu brinco, eu falo, sou agarrada na terra. Se eu tiver que voltar de novo, ela ainda for para a expiação, tudo bem, é sinal de que eu não evoluí, mas eu espero estar aqui para quando for de regeneração, eu falar, beleza, tô no caminho certo, entendeu? Não fui para baixo. E começar a fazer essas reflexões é o que eu percebo quando eu falo que eu não vejo muitas religiões cristãs, no geral, fazendo esse convite. Né? Então, aí você pode ter líderes que farão esse convite, mas aí vai ser uma decisão individual dele, e pode ser que muitas vezes são esses líderes que acabam saindo, né, do espaço onde ele congrega para ter o seu próprio, porque ele quer mudar a forma de discussão e tudo mais, e que cada um tem o direito de ter a sua discussão, né, faz parte da natureza humana, as opiniões, mas a gente precisa, como cristão, independente da religião, começar a pensar, eu realmente pratico aquilo? Eu realmente vou na missa ou vou no meu culto? Eu escuto aquilo que o pastor fala e eu coloco em prática? Eu sou capaz de colocar em prática? Isso, eu não vejo uma religião melhor ou uma religião pior.
o que eu vejo é, como diz meu amigo, o espírito ele fica tão desesperado que ele quer ter o caderninho dele de ponto de tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo. É a melhor forma? Não, não é. Mas é uma forma, é um passo. E eu lembro que eu conversei com uma pessoa há muito tempo atrás, na cidade onde minha irmã morava, que era uma moça que estava trabalhando com limpeza, ela tinha que limpar o negócio da casa da minha irmã. A gente estava batendo um papo e ela falou que o sonho dela, da vida, era fazer faculdade de letras. E a minha irmã é formada em letras. E eu falei, a minha irmã é formada em letras. Não, mas então sua irmã é muito inteligente. Eu falei, não, minha irmã fez faculdade pública. Ela falou, eu nunca passaria numa faculdade pública. A gente estava falando, né, sobre isso. E ela falou, eu tenho hoje uma dificuldade. Ela falou, porque meu marido está desempregado, eu não ganho o suficiente. Ela falou, mas nós temos um centro espírita que distribui cesta básica para gente. E ela comentou assim, a gente não tem isso de outras igrejas. Não estou falando que é melhor ou que é pior. Acho que muito espírita faz como meu amigo diz. Tem um caderninho e vou dando cheque. Tipo, doei uma cesta esse mês, saí de madrugada para dar comida. É de coração? Talvez, muitas vezes não, mas tem que ser dado esses passos. E o que eu percebo é que muitas religiões não nos faz ter essa reflexão. Eu frequentei muito tempo a Igreja Católica também, apesar de ter crescido dentro da doutrina espírita, ter crescido basicamente dentro da Umbanda, né? Eu tinha uma tia da minha mãe, a mãe de santo, então eu sempre acreditei em reencarnações e questões da doutrina espírita, mas porque para mim aquilo era óbvio, porque eu cresci escutando aquilo. Mas teve um período da minha vida, na minha adolescência, que eu frequentei muito a Igreja Católica. E eu gostava, eu realmente gostava. Eu gostava de a missa. Até hoje eu gosto muito, muito, muito. Acho extremamente prazeroso comungar. Eu continuo gostando quando eu vou à missa e eu comungo, porque eu acho muito gostoso aquele momento de conexão, que na verdade é uma conexão, é um passo que você tem com o plano espiritual, cada um a sua lógica ali, né, da sua religião. Mas todo esse período que eu frequentei, eu estou falando de coisa de uns 8 anos, mais ou menos, eu não tive um padre que me fez fazer essa reflexão, se eu estou sendo uma boa cristã. Eu sempre tive a reflexão de eu preciso ser temente a Deus. Ainda tenho muito daquilo de ter que confiar cegamente, mas hoje, como espírita, né, estudando mais, eu penso, o que é o confiar cegamente? É confiar que eu tenho alguém no plano espiritual que está me ajudando a me guiar, que está ajudando a me intuir, que está tentando me colocar no caminho certo para não fazer cagada pela vida. Então, então, eu começo a fazer alguns links entre as religiões que eu frequentei e fui em alguns cultos. Eu tenho amigos que são evangélicos e me convidaram para frequentar cultos e eu fui com eles porque eu acho que é muito interessante você ver como as religiões discutem, mas eu não vejo essa preocupação como um todo de olhar, eu estou sendo a boa cristã do fim desse capítulo. Eu estou sendo capaz de pôr em prática? E para mim, pôr em prática passa, não vou falar que essencialmente, mas na mesma importância em como eu lido com os outros seres vivos que são de outras espécies. O que eu posso fazer por eles? Que seja deixar uma água para os animais de ruas que passam e tomam ali, enfim, que seja tomar atitudes melhores, o que fizer sentido para cada um dentro das suas possibilidades e dentro daquilo que não for muito sofrimento. Porque não é só porque é sofrível que a gente vai ganhar mais pontos. A gente pode sair daqui no empate, porque eu posso sofrer muito por uma coisa e aprontar a outra do outro lado. Então, no net, né, para quem é da contabilidade, o net zerou, entendeu? Ganhei 10, perdi 10, o net foi 0. Mas essa reflexão de como ser cristão e achar esse equilíbrio ali que eu falei, não pode servir Deus e a mamon, né? Achar ali como lidar com o plano material e com o plano espiritual, eu brinco sempre lá no centro, é o pulo do gato. É fácil? Não, não é fácil. Mas eu acredito que a gente precisa começar a dar esses passos. E para mim, o passo, por exemplo, de não comer carne é muito importante. Quer dizer que eu sou melhor que os outros? Não, quer dizer que eu só sofro mais para achar comida para comer hoje em dia. Eu sofro mais para achar restaurante que não tenha comida sem carne. Nesse momento é só isso. Mas me faz extremamente bem olhar para aquele prato cheio de legume e as pessoas à minha volta comem carne e tudo bem, cada um tem seu tempo. E eu olho para aquela carne e falo, desse mal de comer outro ser vivo, nesse momento eu não pratico mais. Isso, para mim, traz uma paz de espírito e de consciência tamanha. Isso é importante. Cada um ter a sua reflexão e saber até onde pode ir, né? E todos Sim. temos dificuldades, todos temos limitações, então cabe a cada um fazer essa reflexão. Bárbara, estamos chegando ao final da nossa live da noite de hoje, né? Hoje nossa palestra, nosso bate-papo gravado vai ficar aí à disposição, né, das pessoas, né, para assistirem. Quem quiser fazer comentários, mandar
comentários a respeito do que a gente discutiu hoje aqui, né? Só colocar, né, no chat nos comentários, né, tanto do YouTube como do Face, ou mandar pra gente pelo WhatsApp também, né? Todos os comentários são sempre pertinentes, né? Até pra gente fazer, de repente, outras reflexões, outras discussões, né? Então o retorno de vocês é sempre muito importante. E Bárbara, como último pedido, né, pra gente encerrar a nossa noite de hoje, né, poderia gentilmente fazer a prece de encerramento pra gente, por favor? Com toda certeza, será um prazer. Como sempre, tem as preces aqui que eu gosto mais. Então, hoje a gente vai no São Francisco, que faz um pouco de tempo que eu não leio. E eu sou péssima, gente. Não consigo gravar. Vou colar aqui do lado, porque não vai. Não vai, gente. Eu sou muito ruim. Só conheço o Pai Nosso porque aprendi quando criança, ainda na escola católica, porque eu estudei em colégio de freira. A minha vida inteira, eu fui alfabetizada até o terceiro colegial colégio de freira. Outra razão também, que eu frequentei um bom tempo a igreja católica. E foi muito bom. Foi muito bom, eu gostei, aprendi bastante coisa. E acho que me faz ter reflexões diferentes hoje. Então, trouxe ele, como a gente falou um pouquinho dos animais, trouxe ele aqui para gente encerrar. Então, eu gostaria que todos nós pudéssemos agradecer essa oportunidade que tivemos hoje, dessa discussão, espero que tenha sido produtiva, e que algumas das pessoas que estão aqui nos ouvindo possa, de alguma forma, ter o coração tocado, e possa concluir que querem mudar as suas atitudes, querem dar o próximo passo em busca da sua evolução, junto com seus animaizinhos e com toda a natureza à nossa volta. Agradecer aos nossos mentores, ao mentor do Wilson, que permitiu que a gente viesse até agora com toda a tecnologia para a gente fazer esse bate-papo, ao meu e ao de cada um de nós, que a gente possa constantemente estar com ele e ouvir os ensinamentos e as intuições que eles nos trazem. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Bárbara, pela sua presença aqui, por ter Foi um prazer aceitado o nosso convite. Fica o convite, né, para o pessoal de Porto Feliz, então, sábado agora, dia 27, a partir das 9 da manhã, trabalho de assistência espiritual aos animais, lá no Centro Espírita André Luiz de Porto Feliz. Obrigado, Bárbara, mais uma vez. Obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje, por mais um mês que a gente vai encerrando aqui de lives do Jefa Sorocaba. Quinta-feira que vem, já estaremos em setembro, estaremos de volta aqui em mais uma noite, em mais uma palestra online. Tenham todos um ótimo final de semana, se cuidem e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Bom descanso, bom final de semana.